Olá pessoal, bom, duas situações me fizeram colocar esse tema no nosso bate-papo de hoje. Suplementos além do esporte, além de performance, além de ganho de massa muscular, além de emagrecimento, mas sim também pensarmos na suplementação alimentar com possibilidades muitas vezes para toda a nossa família, seja na prevenção e no tratamento coadjuvante, sim, de inúmeras patologias. Uma dessas situações aconteceu agora há pouco, onde, bom dia Maria, bom dia Marcela, onde eu coloquei aqui essa suplementação alimentar, o Arthro 8, né, em conjunto com a creatina, e misturei, coloquei umas gotinhas de própolis e tomei o que eu poderia dizer de uma maneira marqueteira, o meu shot matinal, né? Enfim, muitas vezes me perguntam, o que você acha do shot? Eu não acho nada, vai depender do que você coloca lá dentro, né? E no meu caso eu misturo na água e ok, tomo as substâncias que eu considero importantes para mim, não tentar padronizar um determinado shot marqueteiro, né? Isso é coisa de blogueiro, isso não é coisa de profissional. Bom, então aqui esse mix, né, de substâncias, dentre as quais eu posso destacar o colágeno não desnaturado do tipo 2, temos aqui um pouquinho de curcumina em conjunto com peperina, pensando em otimizar a biodisponibilidade, temos aqui o ácido hialurônico, o metilsulfonilmetano. Para que seriam essas combinações? Seria pensando na nossa saúde articular, ok. Aí nós temos algumas possibilidades. No meu caso, sou um esportista que desde garoto, desde a minha infância praticamente realizo bastante exercício físico de uma maneira contínua. Então essa suplementação me auxilia me dando um suporte para, por exemplo, dou um exemplo clássico aqui para quem faz musculação, epicondilite, né? Então desde que eu comecei a me preocupar com esse tipo de suplementação, comecei lá com glucosamina e hoje nós temos à disposição no mercado suplementos como esse, que tem ótimas combinações, é como se tivesse tirado com a mão aquele desconforto que só quem faz bastante musculação, ou joga bastante tênis, joga bastante vôlei, agora está na moda beach tênis, todas as atividades trazem com o tempo um desconforto muito grande para a saúde articular, aqui no caso dando um exemplo no cotovelo, mas isso pode também ser um pesadelo para um corredor com relação ao joelho, tornozelo e tudo mais. Óbvio, esse tipo de suplementação não isenta os riscos com relação a lesões, porque estamos falando de algo multifatorial, muitas vezes uma lesão é algo agudo, é um acidente, é uma situação inesperada, uma falta de um bom planejamento de treino, uma falta de exercícios de mobilidade, de flexibilidade, alongamentos, então tudo isso acaba tendo as suas validades quando falamos aqui em lesão, mas falando aqui desses desconfortos crônicos tão comuns para um esportista, realmente essa suplementação ela é extremamente eficaz. De novo, podemos utilizar aqui um UC2 isolado, ok, mas hoje nós já temos cada vez mais indústrias elaborando mix, elaborando composições, combinando substâncias com essa finalidade. Temos aí outras, inclusive, desde glucosamina, condroitina, MSM, cistos quadrangulares, enfim, hoje nós temos várias opções para compor esses blends. Então já fica a primeira dica, você esportista. Mas você muitas vezes esportista com 30 anos de idade, tem um avô com 70 que sofre com osteoartrite, né? Então tem aquelas dores, articulações, principalmente pela manhã, tem muita dificuldade ao acordar, já de começar as suas atividades, tem dificuldade de escovar o dente de manhã por enrijecimento matinal das mãos e muitas dores. Para o avô desse esportista, o mesmo suplemento poderia ser utilizado. Nesse caso, com um coadjuvante nesse tratamento para evitar a progressão. Agora, vamos imaginar aqui, eu falei do avô e falei do esportista, vamos colocar o cara do meio, o pai. Esse pai, ele ainda não tem osteoartrite, mas ele está vendo o seu pai, ou seja, o avô do seu filho, sofrendo com a osteoartrite. Ele não gostaria de passar por isso daqui 20 anos, então ele também vai utilizar esse suplemento como uma prevenção
pensando já no seu envelhecimento de uma maneira mais saudável e com ausência de alguns desconfortos que podem sim ser evitados com o conhecimento que nós temos hoje da nutrição, a nutrição preventiva. Então, dentro de uma mesma casa, filho, pai, avô poderiam se beneficiar do mesmo suplemento. E eu digo com toda segurança, a indústria hoje está precisando ter alguns porta-vozes da nossa área de saúde para levar essa informação para as famílias e parar com que aquele suplemento seja utilizado de uma maneira isolada, aquela visão apenas curativa, onde provavelmente dos 3 dentro de uma casa, o mais provável de estar utilizando esse suplemento seria o avô, que já está passando por dores, desconfortos, e o seu ortopedista provavelmente teria prescrito esse suplemento para ele. Mas o pai poderia usar como prevenção para a mesma osteoartrite, enquanto o neto poderia utilizar como prevenção pensando com relação ali a sua saúde articular, que falando de um atleta, um esportista que leva o seu treinamento muito a sério, pensando também já no seu envelhecimento, ele está desgastando muito mais a sua saúde óssea em si, falando aqui principalmente dessa saúde articular, pensando aqui no seu envelhecimento. Tanto que é comum nós encontrarmos jogadores de futebol, atletas, né, que hoje estão ali com seus 60, 70 anos e sofrem muito com relação às suas articulações devido ao fato de terem, não vou nem dizer abusado, mas terem utilizado de maneira muito intensa essas suas articulações durante a sua carreira esportiva. Então o exercício moderado, ele só traz benefícios. Agora, o exercício mais intenso, entrando aí atletas e pessoas que não são atletas, mas que treinam com muita intensidade, tem que ter algumas precauções com relação à sua saúde como um geral, pensando também no seu envelhecimento, né? Imagina alguém que teve uma vida muito ativa até os seus 40 anos, um jogador profissional de futebol, aí desenvolveu algumas lesões que o impossibilitam de realizar sequer um exercício físico moderado. Imagina como que fica, primeiro, o psicológico dessa pessoa, e segundo, a parte metabólica. Não precisa ser da área de saúde para entender isso. Um metabolismo que durante 20, 30 anos esteve completamente ativo, aquela metaboliza do carboidratos em alta quantidade, tudo encaixadinho, de repente passa a ficar sentadão no sofá e muitas vezes ingerindo a mesma quantidade calórica de antigamente, porque se acostumou com altos volumes de alimentação, mas não tem mais aquele exercício. Enfim, resumo, vai se tornar ali um ex-atleta obeso com, claro, comorbidades que são associadas a esse ganho repentino de peso, primeiro começando lá pelo início do sedentarismo devido a lesões acumuladas. Então é algo realmente bem complexo, né? Se nós começarmos a analisar isso, estou falando apenas de um suplemento, uma simples combinação para saúde articular. E eu misturei o Arthro-Aid na creatina, né? Misturei na creatina, foi a primeira atividade que eu fiz aqui logo pela manhã. Daí me chamou a atenção de bater esse papo aqui com vocês sobre essa reflexão que eu fiz com esses 2 suplementos. E agora a primeira questão, creatina é muito associada a exercício físico, tanto que nos anos 90 ela começou realmente a ser conhecida no meio dos atletas, principalmente as Olimpíadas de 1992, quando Linford Christie venceu os 100 metros rasos, o inglês, e ele atribuiu grande parte do seu sucesso ao uso da creatina como suplemento. Ninguém conhecia a creatina. Existem rumores de que na Rússia, a antiga União Soviética, se usava a creatina desde os anos 60, mas popularmente, a nível mundial, foi nos anos 90 que a creatina se tornou mais popular, inclusive ali com trabalhos do grande Roger Harris, né, um pesquisador que já esteve palestrando aqui no Brasil. Já palestrei ao seu lado, inclusive foi ali uma honra gigantesca palestrar ao lado daquele que é considerado o pai da creatina, o pai da beta-alanina, um dos maiores pesquisadores da história da nutrição esportiva como um todo. Então, nos anos 90, a creatina era vista como um suplemento para o exercício, e ainda é em grande parte. No entanto, nós temos hoje atribuições da creatina para inúmeras finalidades. Entre elas, destaco a questão neuroprotetora, né? Nós temos ali a ação da creatina a nível muscular, sim, mas também a nível cerebral, a nível intestinal,
a nível ósseo. Então, rapidamente, a creatina pode ser interessante para a sua saúde intestinal, para a sua saúde neural, para a sua saúde óssea, pode ser interessante para a sua saúde como um todo. Então, mais uma vez, dentro dessa casa que eu imaginei, né? E olha só que eu estou fazendo uma família aqui pequena, né? Falei de filho, pai, avô, mas a gente poderia colocar avó e mãe e uma irmã aqui também. Podemos colocar aqui 6 integrantes aqui dentro dessa família e os 6 poderiam se beneficiar com a suplementação com creatina. Pensando aqui, vamos imaginar aqui exposições. No envelhecimento, acaba sendo interessante para quê? Prevenção e o tratamento de sarcopenia. E a sarcopenia acaba sendo algo, muitas vezes, um sofrimento invisível dentro de uma casa. Imagina só, o seu avô está lá com 75 anos, ele está com dificuldade até de tirar uma camiseta, porque não tem forças, não tem ali, perdeu basicamente toda a sua funcionalidade com relação à musculatura. Se ele tropeçar, ele vai cair de cara no chão, porque ele não tem mais velocidade, força em si para se proteger com as mãos. Olha o nível, né, de qualidade de vida desses senhores, que ele está passando por um processo de sarcopenia. Só que ele não quer incomodar, porque o filho dele está com muitos problemas profissionais, o neto está com milhares de problemas na sua vida também, ele não quer incomodar, então ele vai sofrendo sozinho, ele não fala nada dentro, muitas vezes, de uma casa. Então, observação dos filhos, dos netos com relação a esses fatores de força muscular, né, entre os idosos, entre as pessoas mais velhas dentro da casa, nós precisamos ter essa grande atenção, porque muitas vezes não é só o aspecto visual. Você olha, o braço do vovô está igualzinho, mas ele vem perdendo força muscular, então aquele tecido muscular vem sendo substituído por tecido conjuntivo, ele não tem mais a sua força, seja por uma atividade básica dentro de uma casa, e muito menos vai ter energia para ir para uma academia de ginástica. Então essa que é a dificuldade. Muitas vezes aquele que se beneficiaria muito com o exercício, ele está numa situação que não tem força para realmente ir. Então não é tão simples assim esse conceito que é fato, né, de que durante o processo de envelhecimento a musculação ela é fundamental, mas nós precisamos também pensar na introdução desse indivíduo que nunca pisou numa academia de ginástica, como que fará essa introdução, apresentar um exercício físico aqui para ele, né? Eu acho que a companhia é um fator a ser considerado, o filho ou o neto pegar na mão do avô e da avó e levar realmente para um ambiente que seja, né, uma academia de ginástica, e claro, vai da habilidade de cada um no sentido de como lidar com essa situação, mas a regra seria musculação durante o processo de envelhecimento, porque a creatina pode auxiliar e muito com relação à sarcopenia, mas associada ao exercício físico. Muitas vezes, se tiver um espaço na casa, um ou outro equipamento, principalmente halteres, pezinhos, isso já pode ser uma introdução, já pode ser o início da rotina de exercício físico para essa população que tanto necessita. Também temos grandes possibilidades de uso da creatina no diabetes, no pré-diabetes também, melhorando ali o transporte de glicose. Então é mais uma habilidade que a suplementação de creatina pode proporcionar. Então, pessoal, falando aqui de 2 suplementos que até por coincidência eu os combinei dentro aqui da mesma suplementação, um suplemento para saúde articular e a creatina, pode auxiliar desde o atleta de fisiculturismo até alguém com mais idade avançada, esteja saudável ou não. Porque essa é uma mania também de alguém que está buscando ali que está teoricamente saudável. Minha mãe tem 60 anos, está super saudável, ela diz que ela não precisa. É para ela se manter saudável, não apenas pensando aqui na visão curativa, mas mais uma vez a visão preventiva, seja da suplementação para a saúde articular, seja a suplementação com creatina. Aqui é uma pergunta até interessante de nutrição esportiva, né? Aqui do Eric, abração Eric de Marília. Atleta que precisa diminuir o peso próximo do campeonato. A gente precisa pensar qual o atleta, né? Que temos essa situação. E vamos pensar aqui numa situação atleta de luta, que ele precisa atingir um determinado peso daqui 8 semanas, daqui 6 semanas.
O ideal é que realmente ele venha fazendo isso de uma maneira gradativa para na véspera da competição não precisar fazer medidas mais ali desgastantes, seja desidratação, principalmente, com medidas um pouco mais impactantes. Aí entra banheira, aí entra sauna, aí entra uma restrição ali maior, até nutricionalmente falando, que vai debilitar a performance desse atleta. Claro, a suplementação com creatina carrega consigo em torno de uma retenção de 1 quilo aproximadamente, dependendo do tamanho do indivíduo, até mais do que 1 quilo. Mas essa retenção, ela traz inúmeros benefícios pensando em performance. Então a gente não pode ver isso como algo negativo. Algo negativo com relação à creatina, ganho de peso, atletas. Vamos imaginar aqui um maratonista que vai participar de uma maratona que será daqui uma semana. Aí ele de repente resolve tomar a creatina fazendo uma compensação. Ele vai subir 1 quilo, 1,5 kg de peso na véspera de uma prova, que é uma corrida, que o peso vai fazer diferença em si, ainda mais que é um ganho de peso ali repentino. Então não teríamos tantas aplicabilidades com relação a essa suplementação de imediato, né? Agora, quando é algo que vem lá de antes, isso já deve estar bem consolidado para o atleta, considerando o seu peso corporal. Ele não ver um peso corporal advindo da creatina como algo negativo, e sim como algo que traz benefícios e não problemas em si, tá, pessoal? Então, nós temos que ter essa visão muito além apenas do artigo científico, e sim tentarmos encaixar com relação aqui à nossa prática clínica. Body Balance, o que é o Body Balance, pessoal? É um suplemento? É um tipo de exercício? Me expliquem o que é o Body Balance, que eu não sei, tá? Me expliquem. Tríbulos tem comprovação científica, né? Depende para quem, em qual situação, né? O tríbulos muitas vezes aplicado para pessoas que estão, um jovem que está buscando ganho de massa muscular, pensando na questão de aumentar sua testosterona, mas aí não teria aplicabilidade nesse sentido. Gil, eu pensei pensei no Body Balance na época do Body Combat, do Body Pump. Você pegava muito pesado no Body Pump, né, Gil? A gente lá fazendo agachamento pesado, você ficava lá no Body Pump com as barrinhas de plástico, né? Eu pensei na mesma coisa no tal do Body Balance, tá? Agora, se não for esse Body Balance, eu não sei qual que estão falando aqui, Gil. A gente tá velho mesmo, hein? E voltando aqui ao Tríbulos. Agora, o Tríbulos, vamos pensar, alguém com mais idade pode se sentir muito melhor com relação à libido, disposição. Então, aí ok, você pode estar tendo benefícios para essa população, sim. Então, agora o Marquinho aqui, meu amigão Marquinho Fortes aqui, o treino que mistura yoga, pilates, tai chi, pô, pelo jeito então é incrível, mas já estão falando que o Body Balance é suplemento. Eu já não sei qual que é um, qual que é outro, né? O Dilatex, existe Dilatex ainda? Se for para aumentar a vascularização, vai fazer dieta e reduzir gordura, que é isso que vai aumentar os seus vasos, os seus capilares, né? Aqui da Iberomagistral, você deve conhecer o fornecedor. Body Balance, meu Deus, eu tô por fora. Vocês veem, pessoal, toda hora é lançamento. Tem que ver o princípio ativo e me fala, que acho que é mais fácil. Aqui, creatina versus menopausa. Claro, interessante. A creatina não vai ter nenhum tipo de contraindicação. Maravilha. Achei aqui não sei se é esse. Não, já é Forte Balance. Meu Deus do céu. Pessoal, a gente está conversando aqui, estão lançando 888 mil suplementos. Não dá nem para a gente dar conta de saber sobre tudo, né? Vamos lá. Atletas de MMA que perderam muito peso antes da luta, vão para a sauna, desidratam na sauna. Qual a sua opinião sobre o assunto? Fábio, aí, primeiro de tudo, é um erro no planejamento, porque se o planejamento for muito bem adequado, esse atleta vai conseguir competir na sua melhor performance. Agora, se
você tem lá um contrato milionário, esse atleta teve algum percalço na sua preparação, falta uma semana para ele lutar, ele está com 6 quilos acima do peso, ele vai ter que perder, né? Então aí entram situações de toda uma equipe médica, nutricionistas, treinadores, psicólogo e todo mundo trabalhando de uma maneira para que essa perda que vai ser impactante sim, mas que ela tenha os menores riscos à saúde e à performance desse atleta, né? Mas são situações que realmente nós precisamos aqui ter essa, né, essa visão, né? Perfeito. Já faz tempo e não conheço, Adriana, perdão. Suplemento. É um colágeno, ok. Eu acredito. Nossa, é tanto produto, pessoal, que verdade, não tem como a gente saber de tudo hoje realmente, né? Acredito que seja um produto à base de colágeno, tá? Colágeno, olha só, pessoal. Entendi, perfeito. Agora já sei qual que é o Body Balance, ok. Se esse produto for ser utilizado para complementar a sua fonte proteica, ele não é ótimo, Adriana. Infelizmente ele não acaba sendo um bom produto, porque o aminograma do colágeno ele não é interessante. Então, se você deseja complementar a sua ingestão proteica por meio de um suplemento proteico, você vai buscar algum que tem um ótimo aminograma. Destaca o whey protein, ou até mesmo hoje nós temos várias proteínas vegetais com esse intuito. Agora, a suplementação de colágeno, pensando cicatrização, pensando em amenizar o envelhecimento cutâneo para, por exemplo, alguém que tem um pouco mais de idade, né, pensando nesse colágeno como ótima fonte de hidroxiprolina, que é o que estimula a produção endógena de colágeno, pode ser interessante desde que a ingestão total de proteínas dessa pessoa esteja adequada, para vocês verem que não é tão simples assim. Funciona ou não funciona? Tem vários fatores para serem analisados. Então vamos lá. Aí nesse caso, essa suplementação com colágeno, eu destaco, por exemplo, até um Verisol, né, um composto de qualidade, ela nem faz parte do cálculo proteico da dieta dessa pessoa. Então vamos lá, alguém que precisa de 2 gramas de proteína por quilo de peso, ela pesa lá 60 quilos, então são 120 gramas fracionados de 4 a 6 refeições ao dia, então isso, ok. Agora, além disso, você pode, nos extremos, logo de manhã ou antes de dormir, acrescentar um composto à base de colágeno, mas ele não é um bom produto proteico para atingir essa recomendação de proteínas que todos nós temos, cada um com o seu objetivo, tá? Então, a gente não pode confundir as situações, né, de realmente a gente pensar aqui numa base proteica com um aminograma ruim e de achar que isso realmente é maravilhoso, tá? Então, né, então resumindo, pode ser bom, mas pode não ser bom, dependendo de como que entra na alimentação. Mas isso, pessoal, vale para creatina também. Se você compra creatina e toma 3 vezes por semana, não presta para nada, você está jogando dinheiro fora. Você precisa utilizá-la todos os dias, né? Então, não é que um suplemento X ou Y, ele presta ou não presta. A questão será para quem ele está sendo prescrito e de que maneira ele está sendo prescrito. Às vezes você tem um ótimo suplemento na sua casa, mas você está utilizando de uma maneira errada. Tá aí um exemplo, usar um colágeno para complementar o teor proteico da sua alimentação. Tá errado, mas se você se encaixar primeiro na necessidade de uso e utilizá-lo de uma maneira adequada, ele pode sim ter as suas aplicabilidades. Então fica esse negócio de pode, não pode, é ruim, é bom. Depende, né? Igual essas perguntas, né? Colágeno vale a pena mesmo para a pele? Depende, qual que é a sua idade, qual que é a característica da sua pele, como que está o seu aporte nutricional, quais são os outros fatores, como por exemplo os cofatores para a síntese de colágeno, como eles estão presentes na sua alimentação. É que tá todo mundo atrás do milagre, seja para a pele, seja para o músculo, seja para tudo, e achar que um pacotinho, igual isso aqui é milagre para a saúde articular? Claro que não, isso aqui é apenas um composto que, quando muito bem encaixado em um bom planejamento alimentar e um bom estilo de vida, pode auxiliar. Então, enfim, né, é complicado a gente estar explicando essas questões
né, tão, de um lado, simples para quem trabalha com isso, mas às vezes tão difíceis, né, de serem compreendidas quando a gente está buscando algo direto, que na verdade sempre é algo multifatorial e algo sempre indireto, né? Faz mal whey e creatina na gravidez? É engraçado, né? Não é o seu caso, que você é nutricionista, né? Mas o normal, muitas vezes, é aquela pessoa que está lá se entupindo de Toddy com pastel na feira, fumando, perguntando se o whey com creatina faz mal na gestação, né? É o mais comum, né? Tipo, o whey faz mal, mas você pode se entupir de lixo que o resto não faz mal. Mas a whey na gestação, ela poderia complementar o teor proteico se a gestante tiver essa necessidade. Não que ele seja uma necessidade, mas sim ele pode ser uma opção para complementar o teor de proteínas nessa fase. Muitas vezes a mãe não está com um bom apetite, está com uma dificuldade com relação a tempo para se alimentar como deveria. A whey, assim como outro pó proteico, pode auxiliar nesse sentido. E creatina na gestação não temos nenhum tipo de contraindicação. E gradativamente nós estamos até encontrando estudos mostrando benefícios da creatina na suplementação. Então a creatina, ela cada vez tem mais benefícios em todas as classes, todos os públicos. Eu tenho um pouco de ressalva da creatina com criança esportista. Vamos imaginar um menino que joga bola com 8 anos de idade, a não ser que seja alguém muito fora da curva, que com 8 anos de idade esteja competindo no campeonato mundial de jiu-jitsu, umas situações muito nesse estilo. Não que vá fazer mal, mas eu preferiria deixar as adaptações realmente fisiológicas, metabólicas dessa criança irem ali, seu potencial genético ser explorado da melhor maneira possível, para que daí na adolescência a gente comece a introduzir mais suplementos, né? Eu usaria mais suplementos de carboidrato, né, para essa fase da criança, né? Gosto muito do Body Protein, 22 gramas de proteína, tá, mas aí tem que ver a qualidade desses 22 gramas de proteína, quais são os aminoácidos, como que é o aminograma, né, que realmente dessa e de qualquer outra fonte proteica em pó, tá? Perfeito, tudo na nutrição depende, pronto, essa que é a grande questão. Grávida não pode utilizar o whey? Pode, tem que ver se a grávida precisa, né? Enfim, mas aqui a base do nosso bate-papo de hoje, pessoal, seria saúde articular e creatina como exemplos de suplementos para a família. Então, pensando aqui na mesma família, podemos utilizar para várias pessoas esses mesmos suplementos. Fica essa dica, não apenas com relação ao whey, com relação à creatina e com relação à saúde articular, mas também, até já fiz o spoiler, né? Há uma whey protein e outro suplemento proteico em pó também pode ser muito bem utilizado dentro da mesma família, e não com uma visão de que tem um efeito específico, não, creatina para músculo, não, você está usando uma creatina para saúde neural, para saúde muscular, para saúde óssea, para transporte celular de glicose, então você está utilizando algo que é multifatorial, e isso acaba sendo um grande benefício. Bom, pessoal, um bate-papozinho rápido hoje, deixa eu correr aqui com as minhas obrigações do dia, mas espero que já tenha feito um pouquinho de diferença no conhecimento de nutrição de cada um de vocês. Um abraço, pessoal. À noite eu tenho uma live aí sim maior sobre suplementação de uma maneira geral. Aproveitem, suplementação na nutrologia esportiva hoje às 20 horas, tinha até me esquecido. Então nós temos um novo encontro mais tarde hoje à noite. Abração, pessoal.